bem, podemos começar, Orlando. É. Muito boa noite a todos. É com muita alegria, é prazer mesmo, né? Porque quando a gente estuda as obras espíritas, nos dá uma alegria muito grande, né? Porque a gente sabe que a gente vai aprender mais e mais e mais, né? E o aprendizado é liberdade para nós. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem condição de levar a nossa vida, né? Então, nesse momento que nós iniciamos o nosso estudo, que tem por patrocínio a União Beneficente Allan Kardec, fica aqui em Dourados, na Rua Iviema, 5.565. E hoje nós estamos na parte terceira, né, do Livro dos Espíritos. A pergunta é de número 661. Sejam todos muito bem-vindos. Mestre amado Jesus, nos abençoe nesta noite de hoje, nesta live, que a gente possa cada vez mais aprender um pouco mais, né? Que os bons queridos espíritos nos acompanhem, principalmente, talvez seria até da minha parte muita petulância, né? Pedir para que os espíritos que ditaram as perguntas a Kardec nos dessem uma forcinha, né? Mas pode sim, porque pode enviar enviados aqui na Terra, aonde nós estamos, para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Quanto ao meu querido irmão Odilon, que Deus e Jesus protejam, ampare, para que ele tenha facilidade para desenvolver o assunto que vai ser tratado hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite mais uma vez. Hoje nós estamos vendo a parte terceira, Lei da Adoração, é a live número 130. A pergunta é a 667. Eu coloquei ali na abertura ali da semana passada, por engano. Mas a que está valendo é Lei da Adoração, é Lei da... A parte terceira, né, da prece, Lei da Adoração, Politeísmo, que é a pergunta 667. Muito bem. E vamos à pergunta. O seu Maurício quer fazer ela para nós? Está conseguindo ver aí, né? Posso sim. Eu vou fazer aqui do meu computador, talvez dê uma diferencinha na aqui. Eu estou fazendo aqui da Wikipedia, da Kardecpedia. Ah, certo. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e disseminadas? Então, mesmo a pergunta é interessante, né? Porque mesmo a pergunta dele é isso, mesmo sabendo que ela é falsa, né? Mas por que essa crença é das mais antigas e ela é das mais disseminadas? Aí o Espírito responde: a concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e desde então tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer
em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens esclarecidos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Bem, a questão é muito interessante, porque nos mostra no nosso início, né, da nossa evolução. Então, ele fala que como nós, seres humanos, estávamos ainda numa situação ainda bem atrasada, então Deus, conceber um Deus único era assim meio problemático para o homem. O homem não tinha essa capacidade de entender ainda que existia um Deus único, porque ele começou a perceber os resultados, né? As ações que aconteciam. Então, para cada ação que ele não entendia, era um Deus, né? Por exemplo, se relampejava ou relampeava, né? Ele não tinha conhecimento do que era aquilo, porque não tinha conhecimento da ciência. Então, aquilo deve ser Deus, né? Deus brigando. Então, o relâmpago passou a ser um Deus. Deus do relâmpago, Deus do trovão, Deus da chuva. Passou a ser Deus, né? Então ele começou a achar deuses para tudo, né? Aí, quando encontrou o fogo também já poderia ser um deus. Então, cada país, cada localidade criaram deuses. Os mais divulgados aí hoje são os deuses romanos, né? E os deuses gregos, né? Que são os mais divulgados. Mas todo local tinha os seus deuses. Porque aí ele fala aqui na evolução que o homem foi entendendo um pouco mais e percebendo que se existiam várias forças, se existiam vários deuses, então esses deuses, na verdade, não eram Deus. Então tinha que ter Deus que governasse tudo. Foi quando começar a ter a ideia do Deus único, aquele que coordena tudo, né? Acho que é por aí. Okay. É isso mesmo. Só Maurício, só ajusta um pouquinho sua câmera, o senhor está aparecendo só a testa. Para nós aqui, para mim pelo menos. Para mim que estou aparecendo até o ombro um pouquinho. Então, e agora? Então será que a minha tela aqui que está... Para você, Orlando, como é que tá? Eu? Você está me vendo aí? Eu estou vendo a metade, só o rosto do senhor, um pedaço do ombro. Eu tô vendo ele completo aqui. Aí, mas tá bom, agora ficou bom. O Orlando também estava desaparecido, agora apareceu. Eu fiquei pensando nessa questão, né, das crenças antigas e tudo mais, do primitivismo, que pensando na nossa imortalidade, aquela questão lá para frente, né? Que a gente está bem no comecinho da escala evolutiva, né? O nosso mundo é um mundo de prova e expiação, aqui ainda predomina o mal e tudo mais. Então essa questão das crenças no politeísmo é uma crença, considerando isso, né, até recente, né? Não é tão antiga assim, né? Para nós que rastejamos nessa questão do tempo, né? 1000 anos é muita coisa, mas perante a eternidade isso é muito pouco. Aí eu fico pensando assim, que nós ainda temos, né, até pelos estudos que nós fazemos aqui do Livro dos Espíritos, a nossa ideia de Deus ainda está muito longe de ser real, né? A gente ainda transforma a Deus a nossa imagem e semelhança, quando é o contrário, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós ainda tornamos o Deus humano, ainda com algumas qualidades e defeitos que nós temos, né? Nosso Deus ainda
ainda nós espelhamos ele. Aí é normal isso. Então é bem possível, né, que no futuro, quando passar assim, alguns milhares de anos, a gente vai olhar lá atrás e talvez estudar e vai falar naquela época, né, em 2025, a ideia que se fazia de Deus estava ainda longe, né, de ser o que nós vemos hoje. Então é a questão da evolução. Então a gente ainda não tem essa ideia completa, real, né, de Deus. A gente ainda está buscando conhecer Deus. E os antigos, né, nós, quando estávamos nessa época, a gente via Deus nos mistérios que a gente não entendia, né? Então projetavam Deus para cada mistério que a gente não conseguia compreender. Hoje nós compreendemos algumas dessas questões, né, que o senhor Maurício citou aí, trovão, raios e tudo mais. E então nós transportamos Deus para um outro momento. Mas é possível que ainda a gente está bem distante da ideia de Deus ainda. Ok. Orlando, você quer comentar? O seu Maurício quer complementar alguma coisa a mais? É isso aí mesmo, né? Não tem mais o que colocar, não. Eu só queria realmente complementar, só ratificar, né, o Odilon falou aí, que eu acho muito interessante mesmo, porque é uma coisa muito, muito interessante pensar nisso, porque hoje nós entendemos um Deus de uma forma, mas será que daqui 5.000 anos, e que 5.000 anos é muito pouco ainda, né, mas já andou bastante, será que nós estamos crendo dessa forma? Porque nós, existe o Deus, nosso Criador, e existe o Deus criado por nós, né? E esse Deus que nós entendemos ainda é um pouco criado por nós, né? Porque nós entendemos Deus pela nossa evolução, pela nossa forma de entender, pelo nosso materialismo, né? Nós entendemos Deus assim. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai melhorando um pouquinho, aprendendo mais, e a gente poderá ter outra ideia, né, de Deus. Ou seja, mesmo batendo ainda igual que o Kardec disse, o que o Espírito disse para Kardec, vai manter, né, que é Deus, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, vai manter, mas nós entendemos isso? Nós só entendemos que ele é a inteligência suprema e a causa de todas as coisas, nós sabemos disso. Mas o que é Deus mesmo, nós acabamos colocando Deus meio que material, né, ainda. Mas aí, quando a gente evoluir mais, daqui milhares e milhares de anos, nós podemos entender Deus já de uma forma bem mais verdadeira, né? Boa noite, Heloína. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Heloína. Como é que você está? Tudo certo? Heloína passou por uma cirurgia recente, está reaprendendo a caminhar, né, Heloína? É isso. Muito bem. Seja bem-vinda. Vamos para a próxima questão. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Vamos para 668. Essa tem 2 slides. Orlando quer fazer ela ou Heloína? Quem pode fazer? Você está podendo fazer, Heloína? Está sob efeito de medicação, alguma coisa assim? Como é que você está? Não posso fazer, com certeza. 668. Será que os fenômenos espíritas, sendo produzidos em todos os tempos e conhecido desde as primeiras épocas do mundo, não podem ter contribuído para se acreditar na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, pois os homens, chamando de Deus tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram para eles deuses,
E é por isso que quando um homem se distinguia entre os outros pelas suas ações, pela sua genialidade ou por um poder oculto incompreendido pelo ignorante, então faziam dele um deus e lhe rendiam culto após sua morte. Questão 603. A seguir, comentário de Allan Kardec. Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma significação muito ampla. Não era uma personificação do Senhor da natureza, como nos nossos dias. Era uma qualificação genérica dada a todo ser, colocado além das condições da humanidade. Aí continua. Tá. Como as manifestações espíritas lhes havia revelado a existência de seres incorpóreos que atuavam como força da natureza, eles eram chamados deuses, como nós os chamamos espíritos. É uma simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua importância, mantida de propósito por aqueles que tinham interesse nisso, eles ergueram templos e altares bastante lucrativos. Desculpa. Enquanto para nós eles são simples criaturas, como nós, mais ou menos perfeitas, sem o seu corpo terrestre. Se estudarmos com cuidado os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos aqueles atributos dos nossos espíritos em todos os graus da escala espírita. O seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da terra. Aí o último slide. O cristianismo, vindo a esclarecer o mundo com sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas fez com que se direcionasse a adoração para aquilo a quem ela pertence. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos e suas manifestações, que jamais cessaram. Foram diversamente interpretadas e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião via fenômenos miraculosos, os incrédulos viam neles charlatanismo. Hoje, graças aos estudos mais sérios, feitos à plena luz, o espiritismo, livre das ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. É isso. Comentários? Você quer comentar, Heloína? Eu acredito que, como tudo é evolução, né, a gente vem num patamar específico, vai melhorando, até realmente chegar na condição de anjo. Para chegar nisso, a gente tem que passar por todas essas vamos falar, essas escadas, né? A gente, provavelmente lá, quando estávamos, né, nessa época, tudo era divindade, porque a gente não entendia aquele dom que a pessoa tinha, ou de comunicar com grandes espíritos, ou de fazer chover, vamos falar assim. Até pouco tempo atrás a gente estudava que os indígenas tinham aquele canto, a dança das chuvas, né? Não sei se ainda tem hoje, mas na nossa época de escola a gente estudava assim. Então tudo isso faz parte de uma cultura que vai se enraizando, transmitindo para novas gerações e às vezes vai se perpetuando. Até que, com o advento da doutrina espírita, a gente foi entendendo certas nuances, foi entendendo que não era bem assim, né? Muitos, né, aqui como fala, muitos tinham interesses, né, de
fazer com que aquela comunidade permanecesse na ignorância e, através dessas divindades, vamos falar assim, fazer ter eles nas mãos deles, para que eles fizessem aquilo que eles queriam, né? Não era só apenas de uma adoração. Se fosse assim, seria maravilhoso, né? Mas, infelizmente, a gente tem a preciosidade de modificar tudo que Deus nos dá de bom. Ai, para acabar mesmo. Então, eu acho assim que tudo que a doutrina espírita vem trazer é uma elucidação sobre esse determinado tema, né? Nessa questão específica. Heloína, ajusta só um pouquinho sua câmera, está aparecendo só a sua testa. Desculpa. Não, tranquilo. É que eu acabei de tomar um remédio e já estou deitada, por isso que tô assim. Tá. Não, mas se você não quiser se pronunciar, não tem problema não. Se quiser ficar quietinha aí só. Eu entrei para participar. Eu entrei para participar, pode ficar tranquilo. Seu Maurício, Orlando. Eu só quero lembrar aqui que eu achei interessante que quando fala da questão de deuses, né, fala que até as pessoas mesmo, quando tinha alguma faculdade mediúnica, foram, às vezes, interpretadas por Deus. Aí tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que mostra que Paulo e Barnabé fizeram uma cura lá e eles entenderam que o Paulo e o Barnabé eram os deuses, né, Mercúrio e Júpiter. Porque, então, deu um trabalho imenso para que eles convenceram o pessoal lá que eles não eram deuses, que eles eram homens normais. Mas a gente tem uma controvérsia, porque a gente lembra que Jesus disse, vós sois deuses, né? Mas não esse Deus de misticismo, esse Deus de cultuação, nem na vida nem na morte, claro, né? Mas nós somos deuses porque a centelha divina está dentro de nós. E quando ela é ativada, quando ela é renovada, aí sim a gente se transforma em deuses. No quê? No amor, no perdão, na obediência às leis, né? Eu acho interessante isso. E também lembrar que na época dos faraós, os faraós eram tidos como, tipo, um deus mesmo, como falar, a essência eles exigiam de Deus, isso, né? Deus Ra, né? Eles exigiam que fosse a essência do Deus Ra, né? Os próprios faraós, eles se diziam deuses. Essa questão, né, de como que a gente vê Deus, né? Como é que a gente vê Deus, como é que a gente vê. No Velho Testamento ilustra bastante isso aí, né? A gente fica com dificuldade de ver depois que Jesus trouxe uma outra ideia de Deus, aquele Deus Jeová, né? Tão sanguinário, tão cheio de guerras, né? E era Deus para eles, né? Mas a gente entende que não. Como foi dito aí nos comentários de Allan Kardec, né? Pode-se perceber pelo teor da comunicação e da forma como eles agiam, as classificações daqueles espíritos, né? Tinham os espíritos bastante rudimentares, outros um pouquinho melhor, né? Todos eles se faziam passar por Deus, que era a forma de influenciar, de ser ouvido pelas pessoas da época. Algum comentário mais? Ou bom, esse aqui é o último dessa parte aqui. Nós já vamos partir para um outro título. Essas são só 2 questões mesmo sobre politeísmo. Não é? São Maurício que está com o livro aí, acho que né, São Maurício? São 2 questões mesmo. Aqui nós vamos ver os sacrifícios agora. Sacrifícios. Ainda na lei da adoração, né? Sacrifício para quem? Sacrifício para Deus. Como se Deus precisasse de sacrifícios. Vamos lá, na 669, Orlando.
a utilização de sacrifícios humanos vem da mais alta antiguidade, como o homem pode ser levado a acreditar que coisas desse tipo pudessem ser agradável a Deus. Primeiramente porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja ao espírito, e eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. E muito menos o sentimento, né? Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que o levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente o praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhe-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a alguém. Assim, tinha que ser com a relação a Deus entre os homens ignorantes. Tem a pergunta A e B. Aí, tem a... De modo que os sacrifícios de animais procederam os sacrifícios humanos? É uma pergunta, né? De modo que os sacrifícios de animais procederam os sacrifícios humanos? Quer dizer, foram substituídos? Precederam, Orlando. Hã? Precederam. Precederam. Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Aí vem a B, né? Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Deixa eu ver. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Ao correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que lhes possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Então, como diz a Heloína aí, é falta de conhecimento mesmo, a gente vem passando por processos, né? Então, quanto mais a pessoa se evolui, mais ele vai largando esses dogmas, esse é um carrancismo, né? E que vem de uma época bastante remota, e que hoje, graças a Deus, já... Mas mesmo hoje ainda tem, né? A gente vê aí em alguns trabalhos aí, sacrificando até criança. Então, ainda tem alguns espíritos muito atrasados, né? Absurdo, mas é. E aí tem as pessoas que falam assim, o sangue como é que é? O sangue de Cristo tem poder. Ora,
Tem poder é o próprio Jesus, né? Que sangue. O sangue foi um barbarismo que existiu, né? Eu não concebo essa ideia, né? De dizer que o sangue de Cristo tem poder. Tem poder mesmo é o Cristo. Então a gente vem assim de um atavismo, de um momento assim muito atrasado que vai se evoluindo. O livro dos Espíritos é um avanço, né, para nós, mesmo que seja para os espíritas, mas muitas pessoas eles entram na doutrina espírita através do livro dos Espíritos, porque ali explica tudo, né, como está explicando aí essa questão. Aí quem quiser comentar. Sem querer eu passei aqui os slides tudo agora que eu vi. Então, sacrifícios, né, humanos, ele lembra aqui que era, por isso que fala, a palavra própria, sacrifício, já denota essa explicação que ele correu aqui, né? Então, quanto mais importante a doação, né, a oferenda que vai se fazer a Deus, né, mais homenagem a ele. Então, começou a fazer com os animais, depois com os seres humanos, né? E tem casos até que se oferecia até algum familiar, né, querido a Deus, né, em sacrifício, para aplacar a ira de Deus. Deus irado, Deus ficava irado, ele tinha sentimentos humanos. E aí quando ele se irava, você tinha que aplacar a cólera de Deus com sacrifícios. Então, às vezes até um filho, né, para sacrificar para que Deus pudesse ter aplacado aquela ira. Umas coisas estranhas, né, que a gente fez no passado, que nós achamos estranho hoje, né? E futuramente nós vamos achar estranho alguns comportamentos de hoje, como nós já comentamos antes. Assim vai. É um processo evolutivo. Mas, Odilon, como a gente sabe que as leis de Deus se cumprem, independente do nosso conhecimento ou não, muito provavelmente as pessoas que foram imoladas, que foram oferecidas em sacrifício, elas estavam resgatando seus débitos kármicos, né? De vidas passadas. Porque a gente sabe que a lei existe, é para todos, não é porque veio a doutrina espírita que a lei começou a entrar em vigor. Não, a lei sempre esteve em vigor, que a gente não tinha conhecimento dessa lei, né? Então, eu acredito assim, por mais que na ignorância desses povos, eles sacrificavam pessoas humanas porque acreditavam que a pessoa humana tinha mais valor do que um animal, então Deus ia ficar mais satisfeito, aquele ser, aquele familiar que foi oferecido em sacrifício, ele estava resgatando na sua aura o fluido, né, que ficou impertigado nele de outras vidas. A questão, né, dos sacrifícios ainda hoje existe, né? Nos pessoal lá dos árabes, os muçulmanos, né? Aquele pessoal mais conservador lá que chama xiita. Eu conversei uma vez de um amigo que era muçulmano e ele dizia que as pessoas se oferecem para ser homem-bomba, por exemplo, né? Ela vem assim, é uma honra para a família, para ele, é uma coisa muito importante. Então, é uma forma de honrar a Deus, né? E depois vai ser compensado por isso no futuro. Como eu disse aí, né? É uma questão de ignorância, né? A pessoa acha que está fazendo o que é certo, cumprindo com a lei, né? A lei de Deus, naquilo que eles acreditam. Então, às vezes, a gente ainda, aqui no Ocidente, a gente às vezes faz sacrifícios, as promessas, né? As promessas a Deus, essas questões tudo, né, tem a ver. Tá certo que é num patamar bem menor, né?
mas é feito também, né? Então eu entendo que faz parte da nossa caminhada, né? E naquela época as pessoas acreditavam nisso ainda. A partir do momento que a gente toma conhecimento de nós mesmos, né? Vencemos a nossa própria ignorância, os nossos vícios morais, essas questões deixam de existir. São Maurício, Orlando. Quer fazer uma observação no que Heloína falou? Ela falou do sacrifício. Então, quando alguém é sacrificado, por exemplo, alguém determina que fulano de tal vai ser sacrificado, ele está pagando por dia dele, ele está retomando, ele já está no tempo dele, porque segundo o Espiritismo, todas as mortes elas são planejadas, menos o suicídio. E no caso do homem-bomba, aí não foi planejado, né? Porque aí é um suicídio. Porque se eu mesmo me entrego, não, eu vou colocar bomba em mim e vou explodir no meio das pessoas que eu quero matar, por exemplo, né? Aí ele está sendo, além de suicida, está sendo homicida, né? Aí nesse caso não entraria nisso, né? Nessa questão do resgate. Mas os demais sacrifícios, sim. Se alguém determinou que o fulano de tal vai ser sacrificado, então nada é por acaso, né? Tem uma lei de justiça e vai por isso que está cumprindo a lei de justiça. Essa questão, né, de resgate, a gente tem que ter uma certa cautela, né? Porque às vezes passa a ideia que Deus é um cobrador, né? Cobrador de dívida. Fica ali com um caderninho, débito, crédito. E a gente sempre entende, né? Que nós estamos aqui muito mais do que resgatar, mas para a gente desenvolver o aprendizado, a transformação moral interna, né? Quando a gente se transforma, a gente se torna melhor, a gente começa a agir de acordo com a lei de Deus. Quando age de acordo com a lei de Deus, aquelas dívidas, entre aspas, ou aqueles pecados, como dizem os irmãos evangélicos, católicos, eles deixam de existir, porque não é um Deus cobrador, um Deus punitivo, é um Deus de amor. Por isso que João disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, porque se a gente fosse, meu Deus do céu, se a gente fosse pagar tudo que a gente fez, acho que era complicado, né? Já pensou uma pessoa que mata milhões, né? Com uma canetada, por exemplo, né? Muito complicado isso. Então, é muito mais um Deus assim, de misericórdia, de amor, que nos leva à transformação moral. E essa transformação moral nos torna melhor, nos livra da culpa, que acho que é um dos sofrimentos assim, que mais nos aflige, né? A culpa, porque daí a gente se compreende, se entende, percebe que nós somos imaturos, que nós fizemos aquilo porque a gente não sabia fazer direito, fez errado. Enfim, tem uma série de situações que nos leva a vencer, né? a nós mesmos e buscar o caminho da felicidade. Odilon, só queria falar o seguinte, essa cobrança não é de Deus, é da nossa consciência. Nós não podemos avançar se dentro de nós ainda existe o resquício da maldade que a gente fez para os outros. Então a gente tem que expurgar essa maldade. A cobrança não é de Deus, é da nossa própria consciência. Deus é misericordioso que nos permite passar por isso quando a gente já está mais ou menos, vamos falar assim, com bagagem para cumprir aquela determinada situação. Por isso que fala assim, Deus não dá um fardo mais pesado nos ombros frágeis, né? Então, eu acho assim, essa cobrança não é de Deus que é cobrador, não. Essa cobrança é da nossa própria consciência, que a gente sabe que não pode avançar enquanto ainda tem uma rusga, enquanto no nosso perispírito
está lá a mancha, né, vamos falar assim, de algo que a gente praticou no passado. Isso, é nesse sentido que eu penso. Alguém quer fazer mais um comentário? Só para fechar isso aí, que eu também eu concordo bem com o Odilon, mas concordo também com a Heloína, que eu acho que são fatores, porque eu também concordo muito que Deus não está aqui para cobrar de nós mesmo, cobrando, não. Mas a gente tem os planejamentos, igual o Moça Tanto está planejado. Eu preciso, passa por uma prova de acordo com a minha necessidade, né? Então, às vezes, chega um momento, desencarna, voltando o tema, sacrifício. Então, se eu fui sacrificado lá, fui escolhido por alguém para morrer para sacrificar a Deus, é porque aquele desencarne, isso é bom para mim, e foi no momento adequado, já tinha um planejamento para mim de minha partida, e aproveitou o tempo e aconteceu. Mas não é, nesse caso, também concordo que não é Deus cobrando, mas é a gente tomando um remedinho que vai nos equilibrar. Ou seja, até nós discutimos bastante, né, Odilon, que as dificuldades só chegam em nós se nós precisarmos dela. É isso? É, sim. Outro dia eu li assim, que a dor só vem quando o amor veio diversas vezes e a gente não ouviu. Coisa boa, né? Saber disso. Esse mesmo é o amor, né? Outra coisa que eu estou aqui me lembrando, por exemplo, vamos supor, um ser foi escolhido para ser sacrificado. Se no coração dele ele quer ser sacrificado para agradar a Deus, né? Ele acha assim, na mentalidadezinha dele, que aquilo é algo maravilhoso. Ele faz de bom coração. Eu acho que Deus, como fala, reverbera para o bem. Agora, se ele já vai revoltado com aquela ideia, que ele não queria ser ele, porque a gente sabe que os antigos podiam, sei lá, né, escolher, não, vai aquele fulano porque ele é meu desafeto, vamos falar assim, né? Então, obviamente que esse desafeto não ia ficar feliz, né? Mas aí eu acho que aí nós vamos entrar muito na justiça divina, que não nos cabe, né? Não tem nem cabedal para tanto. Mas eu acho que tudo depende do coração da pessoa também. Algum comentário mais? Muito bem. Essas questões, elas suscitam em nós muitas reflexões, né? Muitas coisas que a gente vai pensando, vai amadurecendo. Com o tempo nós vamos entendendo melhor, né? Vamos lá para o próximo. Deixa eu ver aqui. 670, de quem que é essa? São Maurício ou é Heloína? Estou olhando agora, né? Eu ou é o seu Maurício? Eu fui o primeiro, então sou o primeiro, mesmo. Eu vou, tá vendo, para avisar que acho que não estava naquela hora, vou ler aqui, o meu é outra linguagem um pouquinho diferente do Kardec Picture. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção. Então, sacrificar uma pessoa com aquela piedosa intenção, será que isso vai ser agradável a Deus? A resposta é bem categórica. Não, nunca. Então, não e nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes, os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia
que presidia ao ato e não no próprio ato. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e reprovar tais sacrifícios, com os quais não podiam conformar-se às ideias dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os homens tinham, então, a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Então, essa questão de agradar, eu acho que nem sacrifício de animais e nem de seres humanos para agradar a Deus, jamais, né? Porque, primeiro, porque as pessoas, até hoje o homem lembrou bem, né? Que fazia sacrifícios geralmente para aplacar a ira de Deus. Ou seja, porque imaginavam Deus irado. Então, estavam acontecendo vários problemas no meio daquela família. Então, eu discutia, não, acho que nós temos que fazer um sacrifício a Deus para aplacar a ira dele, tem muita raiva de nós. Então, vamos aplacar a ira dele fazendo sacrifício. Chegava ao ponto de animais, depois, como se falou aí, né, que o sacrifício tinha que ser de um ser bem importante. Por exemplo, se vai sacrificar uma ovelha, não pode ser aquela ovelha machucadinha, meio doentinha, frágil, não. Tinha que ser aquela ovelha mais querida, aquela boa, bem saudável, aquela que todo mundo gostasse dela. Aí pegava aquela ovelha querida por todo mundo ali, porque era muito bem saudável, bonita, dava muito leite, ela produzia muito, então aquela era a escolhida para aplacar a ira de Deus. Então, porque imaginava um Deus irado, um Deus vingativo, e com isso tentar aplacar. Agora, dessa forma, não conseguia, né? Porque, primeiro, Deus é amor. Deus apenas ama os seus filhos. Então, não tem a intenção de aplacar a ira dele, já fugiu. Agora, se você fizesse o sacrifício da sua vida, não, eu vou trabalhar agora em benefício de uma pessoa que está passando fome, vou trabalhar para levar comida para o fulano que está passando fome, com certeza, aí agradaria a Deus, né? Mas sacrifícios de animais ou humanos, não. É interessante que a gente se evoluiu bastante, a humanidade evoluiu muito, né? Mas ainda tem aqueles irmãos que falam assim, a gente tem que temer a Deus, tem que temer. A doutrina espírita já não pensa assim, né? Explica para nós que a gente tem que amar a Deus, entender que Deus é um Pai amoroso. Então, esse negócio de temer a Deus, aí antigamente as pessoas, por temer a Deus mesmo, então ele oferecia uma ovelha, como diz o senhor Maurício aí, né? A melhor que tinha, para apaziguar o Deus, né? O Deus dele era violento. É interessante. Mas sobre a questão aí, está bem colocadinho, não tem mais o que comentar, não. Eu penso que se as obras fundamentais da doutrina espírita, né, Allan Kardec, fosse escrever ela, talvez no tempo agora, muitas palavras que são utilizadas aqui seriam alteradas. Por exemplo, essa palavra mesmo, agradável a Deus, né? Passa assim a ideia, né, que nós precisamos agradar a Deus, né? Louvar a Deus, Ele precisa disso, Deus é um Deus que está precisando que, olha, né, me aplaudam, me louvem, né?
Passa essa ideia. Mas porque, né, até ouvi uma vez um comentário de um espírita dizendo, é que na época de Kardec não existia espírita. O espírita estava sendo inventado. Né? Então, naquela época, os espíritos que se comunicavam eram padres, bispos, né? Que tinha essa linguagem, né? De Deus juiz, né? De Deus julgador, de Deus que pune, né? Então lá de vez em quando escapa muito essas palavras, castigo, pecado, né? E essas questões todas mas hoje talvez a forma de se expressar seria um pouco mudada, né? Deus está em toda parte, Deus está dentro de nós, né? Loína lembrou bem. Sois Deus, disse o Cristo, porque Deus está em toda parte, está dentro de nós, né? A sua lei, sim, né? Nós precisamos cumprir a lei de Deus para ser agradáveis a nós mesmos, porque toda vez que a gente cumpre a lei de Deus, nós nos tornamos melhores, nós nos aproximamos cada vez mais da felicidade. A felicidade está em cumprir a lei de Deus. Não sei se eu viajei um pouco. Vamos para a próxima? Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos na outra. 671. De quem que é essa? Essa é minha, mas não vai dar muito tempo de comentar, não, hein? É mesmo? É em cima da hora, não. Deixa eu ver. 7 minutos, dá para ler, sim. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? Olha. O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível o que não partilham de sua crença, poderá equiparar-se quanto à origem, ao sentimento que excitava outrora o sacrificarem seus semelhantes, a sacrificarem seus semelhantes, e aí chamar de guerra santa, né? São impelidos pelos maus espíritos, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém a vontade de Deus, que amando ame cada um o seu irmão, como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoravam o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe dei. Porque então há de fazer guerra a outro sobre o fundamento de ser a religião desse diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos. Se não desculpáveis, os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava, e que Deus enviou, sobretudo, os que não ouviram e não como deles que creiam nesta palavra de paz. Quando lhes ides levá-la de espada em punho, eles têm que ser esclarecidos. E devemos esforçar-nos por fazê-lo conhecer a doutrina do Salvador. Ixi, ficou pequena a letra. Aumentou. Palavra de paz, agora eu me perdi. Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los, conhecer a doutrina do Salvador mediante a percussão e com a brandura. Nunca. O Dilon mexe aí, eu perco o fio da linhada aqui. Eu tentei ajudar, atrapalhando. E com a brandura. Nunca a ferro e fogo.
Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereis que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregai? Pois é uma época, né? Que a gente vem, inclusive nós pertencíamos a essa época. Teve uma época que os protestantes guerreavam, né, contra outro segmento religioso, né? Era uma guerra mesmo, guerra constante. E tudo em nome de Deus, né? Quanto que a gente deu um salto na evolução, né? E hoje a gente censura isso aí. Mas na época, talvez até nós estivéssemos lá com a espada na mão, com a arma, né? Fazendo a Guerra Santa, porque a gente vem dessa época. Se alguém quiser comentar, pode comentar. Eu não tenho mais o que. Então, a pergunta é: o que devemos pensar das guerras santas? É o mesmo sentimento do que envolvia o pessoal no sacrifício aos semelhantes? Quer dizer, hoje, passado alguns séculos, né? Milênios até, a gente ainda continua com essa ideia de sacrificar seres humanos para Deus, né? Para tornar agradável a Deus, né? A gente mata os nossos semelhantes que não comungam da mesma ideia que nós. Aqueles que não acreditam no mesmo Deus que eu acredito têm que ser exterminado. E aí, se a gente observar, ainda hoje existe. Não mudou muito assim, não. Ainda está meio atrapalhadinho, ainda querendo impor a nossa fé pela força, né? Pela violência, pela morte. Né? E aí o Espírito aqui, né, apresenta, né, quão absurdo é isso, né? Quão absurdo é isso. Como é que a gente pode querer agradar a Deus agindo contra os filhos de Deus, contra o nosso semelhante? Né? Então, Dessa forma, né? A gente ainda está muito, muito distante, né, da amorosidade que o Cristo nos ensinou. É isso, levar a paz com a guerra, né? Levar a paz com a guerra, com espada em punho. Né? Impor o amor de Deus na marra. Que coisa mais sem fundamento, né? Estranho. Pois nós fazia isso e ainda fazemos. Olha só, ainda fazemos. Algum comentário mais? Eu fico pensando que agora já no século XXI, ainda estamos bastante ligados a isso. A gente lembra das primeiras guerras, e foi pessoal, a gente dá a ideia de que começou lá com o próprio Paulo, que era o Saulo na época, ele também fazia suas perseguições, ele perseguia em nome de Deus, né? Quer dizer, ele perseguia os nazarenos, os seguidores do Cristo, que para ele, na crença dele, era uma heresia, né? Aquela crença. Então, ele tinha que combater. E a coisa vai longe. Só que teve a época das guerras santas, foram mais fortes, como, por exemplo, o cristianismo era proibido, depois Roma liberou o cristianismo, depois colocou como sendo a doutrina oficial, e daí proibiu ter outra religião. Então, todo mundo que não tinha aquela religião tinha que ser morto, né? Por exemplo, tinha que ser prisão morto. E a gente vai ver isso, que aí surgiu as guerras santas, né? A chamada Guerra Santa, que santa não tem nada, né? É em nome de Deus, você vai para defender Deus, ou você pega e mata o irmão para defender Deus. E hoje, nós não estamos assim, a esse ponto de matar fisicamente, de fazer o cara desencarnar, não.
mas ainda há muitas brigas religiosas, há muitos problemas religiosos, as pessoas não aceitam a outra religião, né? Não aceitam liberdade. O Brasil é laico, o Brasil tem liberdade religiosa, deveria ter, né, pelo menos, mas geralmente as pessoas não aceitam muito isso, e querem impor, mesmo não tendo como, mas tenta impor a sua valendo mais do que a do outro. Então, isso com outras religiões, acontece até com o espiritismo, quando o espiritismo condena religiões afro, por exemplo. Tem muitos de nós espíritas, coloca as religiões afro como tendo de baixo valor. Quer dizer, se quando nós fazemos isso, de alguma forma é uma guerra. Não é uma guerra daquele jeito, mas ainda é uma guerra. Não é uma guerra com espada, com metralhadora, mas é uma guerra, né, seu Maurício? Isso. É uma guerra verbal. Até porque, ao fazer isso, a gente está julgando. E sendo que da doutrina espírita, o ideal é não julgar, entender que cada ser humano tem os seus próprios motivos, né? E limitações. E quando a gente julga, a gente se acha melhor que o outro. O que é profundamente arrogância grande, né? Eu me acho melhor do que o outro. E quando a gente vê exemplos de pessoas que são Deus, e são bem melhor que muita gente que está aí cheio de palavras bonitas. Devolvo a palavra para Orlando, que nosso horário já está no... Extinguiu. Então, nós agradecemos a participação de todos. E essa live, ela de hoje, tanto de hoje como de outros dias, ela não fica só para nós, né? Tem o lado espiritual, que é uma infinidade de espíritos que estão aqui para aprenderem com a gente. E tem também os YouTube da vida aí, né, que o Dilon publica. Então vai ser enviada para muita gente. E eu devolvo a palavra para o Dilon para ele fazer a prece de encerramento para nós. Ok. Vamos agradecer a Deus, aos benfeitores espirituais. Gratidão, Senhor, gratidão a Jesus, nosso Mestre. Gratidão aos benfeitores espirituais, a Deus, nosso Pai, por mais essa reunião de estudos da doutrina espírita, de O Livro dos Espíritos. Que o mais importante, Senhor, que esses estudos, essas reflexões nos levem a nos transformar, nos torne melhores. Como é o lema dentro da doutrina espírita, que eu possa ser melhor que ontem, hoje e amanhã melhor que hoje. Né? Que cada dia nós nos compreendamos mais, nos respeitemos mais, nos amemos mais. Enfim, que cada dia mais nós nos aproximemos do amor do Cristo, da sua paz, que as vossas bênçãos venham para todos nós, que nós possamos ter uma noite muito tranquila, uma semana tranquila, que Deus possa nos abençoar a nós e a todos aqueles que estiveram presentes, aqueles que não puderam estar, aqueles que vão assistir futuramente no YouTube. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, eu que agradeço. Pensativo. Gente, Deus abençoe a todos. Muita paz para nós. Então, o Maurício está pensativo. Está pensativo. Alguma coisa aconteceu com o seu Maurício. Algum de nós deu um beliscão nele aqui sem perceber. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Nem um pouquinho. Tchau, gente. Fique com Deus. Fique com Deus, Maurício. Deus abençoe a todos nós.
Você também, mano. Você também, mano. E aí, como é que estão as coisas? Tudo em Pô, paz? tudo em paz. É. Só seu Munir, né? Você Ah, conhece o Munir? então eu soube aí no grupo, né? Ele disse que ele tá. Ele tá doente, A coitado. enfermidade dele tá avançando, né? Cada vez mais. Eu vi, ó, acho que o Domingos, né? Que pediu para nem fazer ligações para ele, porque ele tá numa situação mais complicadinha, né? Que, Apareceu uma lesão no no cérebro. cérebro. Que coisa, né? É É a vida nossa, né, mano? a vida nossa. De vez em quando nós somos chamados a responder alguns desafios. É, Faz parte. faz parte. Então, fica com Deus, dá um abraço a todo mundo aí, viu? Sim, um abraço a todos por aí também. Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém.